Boa noite. Vamos ler a palavra do Senhor em Salmos 119, versículo 9. Com que meio purificará um jovem o seu caminho? Prestando atenção nisso, segundo a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, ó, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Tua palavra escondi no meu coração, para que eu não conseguisse pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declararei todos os juízos da tua boca. Regozijei-me pelo caminho dos teus testemunhos, tanto quanto em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Deleitar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Vamos orar. Pai Santo, Deus temível e justo, graças te damos por estar mais nesse dia para poder cultuar o Senhor. Louvado é o seu nome, Senhor, pelas tuas grandes misericórdias e o amor que o Senhor nos demonstrasse, nos ter dado esse dia para que podemos buscá-lo, conhecer mais ti, Senhor. Oh Deus, derrama da sua graça, Senhor. Precisamos do Senhor. Manifesta, Senhor, a sua presença, Pai. Manifesta, Senhor, a sua palavra, para que possamos, Deus, andar nos teus caminhos e que todo mal, Senhor, toda corrupção possa ser repreendida pela tua palavra e pela tua vontade. Senhor, auxilia-nos, Senhor, com teu Espírito. Nos ensina teus caminhos. Senhor, abençoe nós hoje, Senhor, com tua palavra. Enche nossos corações, Senhor, com teu evangelho. Ilumine nossa mente com o entendimento da tua palavra. Pai, receba a glória para ti, Senhor. No nome do seu Filho. Amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 48. Evangelho a qual escreveu São Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 48, que diz assim: Assim que seus pais o avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe o inquiriu: Filho, por que agistes assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura. Então ele lhes perguntou: Por que me procurares? Como não sabeis que era meu dever tratar de assuntos concedentes ao meu pai? Mas eles não compreenderam bem o que lhe explicara. Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois lhe era obediente. Sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre todos esses acontecimentos. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Amém. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, agradecemos por tudo que o Senhor ainda há de fazer, Senhor. Nós oramos por este ministério, nós oramos pelas pessoas da cidade de Piabiru, nós oramos pelos nossos vizinhos, nós oramos, Senhor, por esta comunidade, nós oramos, Senhor, por este conjunto
que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa abranger, possa atrair pessoas, ó Pai, para o Teu reino, através da pregação da Tua palavra, Deus. Que o Senhor venha revelar, ó Pai, sobre nós os Teus ensinos, que o Senhor venha revelar sobre nós, Senhor, os Teus segredos, os segredos do Teu coração, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Falando sobre paternidade e entendendo o propósito de Deus para os filhos, sabemos o quão é importante o nosso trabalho, o quão é importante e fundamental o papel do ministro, do pregador do Evangelho do Senhor, para esses dias que têm sido dias de tribulação, dias em que pessoas estão passando por momentos turbulosos em sua vida. E Deus requer que nesses dias nós venhamos, como ministro do Evangelho do Senhor, manifestar sobre a vida dessas pessoas. Aleluia. Aleluia. E o propósito de Deus para a criação de filhos é que nós, pais, o imitemos, gerando e criando, liberando filhos para serem semelhante a Jesus. Este é o propósito de Deus para a criação de filhos. É que nós, como líderes, muitos como pais, que já são pais carnalmente falando, que gerem, que criem os seus filhos, que sejam gerados, criando, liberando filhos para serem semelhantes a Jesus. Temos aqui um cenário bastante corriqueiro, a qual muitos pais já passaram por esses momentos, né, de que ao olharem para o lado e não verem o seu filho ou a sua filha, que até há pouco estava perto, e já não o conseguirem mais o ver, e passar por um momento de susto, um momento de angústia, de olhar e não ver o seu filho no determinado local que você estava. O cenário aqui é mais ou menos parecido como perder o filho em uma marcha para Jesus, como perder um filho em um evento, como perder um filho em uma festa, como estar em uma determinada praia em família e não ver mais o filho que estava ali. Diz a palavra que eles foram para a festa da Páscoa em Jerusalém. O mundo todo estava lá, judeus de todas as partes. Perder o filho ali era como derrubar uma agulha e um palheiro. Não conseguiria achar. Seria difícil o encontrar. Quero pensar, à luz desse texto, sobre um assunto que é comum a todos nós, que somos pais, líderes. O desafio e a angústia de criar filhos sem perdê-los. Eu digo nós como pais, que nós como líderes também somos pais. O que essa geração precisa muito menos é de pastor. Elas precisam de pais que cuidam, que oram, que intercedam, que disciplinam, que ensinam, que instruem, que dá o determinado ensinamento para que alcance determinados lugares. O que esse texto nos ensina? Nós ouvimos aqui falar sobre Jesus quando era criança e quando o menino Jesus, ainda menino, estava pregando no templo. O versículo 41.
todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Todos os anos. O versículo 41 diz: todos os anos seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. O que é essa Páscoa? O que é esta festa? O que os pais de Jesus estavam fazendo lá? No livro de Êxodo, capítulo de número 12, no versículo de número 1, vai falar sobre a Páscoa de Deus, a libertação. O livro de Levíticos, capítulo 23, Deuteronômio 16, vai falar sobre esta festa. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 16, e no versículo de número 1, vai falar assim: guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Eterno, o teu Deus, porquanto foi numa noite do mês de Abibe que o teu Deus te libertou e te fez sair do Egito. Sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor, o teu Deus, um animal dos teus rebanhos, de bois ou ovelhas, no local que o Senhor escolher para a habitação do seu santo nome. Ou seja, José e Maria estavam fazendo um ritual, um ato, aonde era de costume, aonde a ordem do Senhor no Velho Testamento era essa, para que se lembrasse do ato de Jesus, que fosse retratado lá na frente. Em obediência. Aprenda, obedeça, ensina a obedecer. Jesus autenticou isso no livro de Mateus. Vamos ler o livro de Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 18 ao 20, que diz assim: então Jesus aproximou-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. No versículo de número 18. Então, isso, onde nós lemos. Agora o versículo 19. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu serei permanentemente convosco até o fim dos tempos. O ensino prático. Pais precisam ser bons filhos. Para ser um bom pai, você precisa ter sido um bom filho, ou então precisa ter passado pela experiência de não ter sido um bom filho, mas inteligente o suficiente para saber que a sua rebeldia era errado. Pais precisam ser bons filhos para que possam ensinar a seus filhos a serem santos diante de Deus, da família e da sociedade. Conhecimento, obediência amorosa, disciplina e diligência em aplicar as leis de Deus e influenciar por meio de seus modelos de ensinos dentro de sua casa. O versículo de número 42 do livro de Lucas, capítulo 2. O versículo de número 42 fala: assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa de acordo com a tradição. Quando Jesus completou os seus 12 anos de idade, José e Maria pegaram Jesus, subiram para a celebração da festa. Pais precisam perseverar na prática e no ensino dos bons costumes, mesmo que isso implique em sacrifício
quanto ao investimento de tempo, dinheiro e atenção. Provérbios, capítulo de número 22, versículo 6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. José e Maria estavam ano após ano fazendo este caminho com o filho. Um costume não se desenvolve da noite para o dia, principalmente os bons costumes. Versículo de número 43. Encerrada as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles notassem. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Pais, líderes, homens, mulheres de Deus, nós que formamos pessoas para o ministério, precisam estar atentos a cada movimento de seu filho. Mas que viajar os passos é conhecer o coração deles. Mais do que nós estamos verificando o que eles fazem na internet, o que eles fazem no celular, com quem eles falam, é conhecer o coração de seus filhos. Onde está o coração de seus filhos? Qual o tesouro deles? O que tem valor para eles? Onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração, diz a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 21. Mais do que vigiar os nossos filhos, é conhecer o coração deles. Mais do que vigiar os membros, o corpo de Cristo, mais do que vigiar as pessoas que vêm para a igreja, é conhecer o coração deles, a intenção deles. Como foi ministrado aqui na terça-feira, é saber qual a intenção da pessoa ao estar no culto, o que ele veio fazer, o que ele está fazendo. O tesouro de Jesus era cuidar dos negócios de seu pai. E quanto a nós, filhos? E quanto a nós que somos considerados filhos de Deus, que fomos alcançados pela graça, que fomos aceitos a Ele, muitas das vezes nós erramos, nós vacilamos ao fazer o apelo em dizer: quem quer aceitar Jesus não é Jesus, não somos nós que decidimos aceitar a Jesus, é Jesus quem nos aceita. E quanto a nós, filhos, o único tesouro de Jesus, o desejo de Jesus, era cuidar dos negócios de seu pai. E nós? Será que nós temos nos interessado nesses dias, nesses tempos que estamos vivendo, de cuidar das coisas que são de Deus, de cuidar daquilo que é proveito para Deus, de zelar de vidas, de cuidar vidas, alcançar vidas? O propósito do reino do Senhor é alcançar corações, é alcançar vidas. Enquanto estamos na casa de Deus, o que nossos filhos estão fazendo? Uma atenção para isso. O brilho da festa em nossos olhos podem ofuscar a nossa percepção da realidade, dos fatos estarem fisicamente, não implicar esta espiritualidade, não estar implicando ou estar espiritualmente e emocionalmente. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração e com toda a alma e com toda a força. Está escrito em Deuteronômio. Um exemplo de tudo isso, o brilho da festa em nossos olhos pode ofuscar a nossa percepção de realidade dos fatos. O que nos atrai no nosso dia a dia, o pecado, aquilo que nos distrai na nossa vida diária, pode ofuscar a nossa percepção de realidade dos fatos.
E a realidade dos fatos é: vidas estão perecendo. Será que nós estamos interessados em cuidar dos interesses de nosso Pai? Versículo de número 44. Imaginando que ele estivesse entre os muitos companheiros de viagem, caminharam por um dia inteiro, então começaram a buscá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Pais precisam saber quem são os melhores amigos de seus filhos. Líderes precisam saber quem que está influenciando os membros da sua igreja. Aconselhar. Se seu filho decidisse se refugiar em algum lugar, quais seriam as mais prováveis hipóteses? Será que você conhece o teu filho? Com quem ele estaria? Na caminhada da fé, não podemos perder nossos filhos de vista. O fato de estar no meio da multidão não garante que eles cheguem no destino. Preste atenção nisso. O fato de estar no meio da multidão não garante que eles cheguem no destino. Estabeleça momentos de parada e chegada do coração. Às vezes estamos indo rápido demais. No livro de Gênesis, capítulo 33, no verso 14, vai dizer: é melhor que o meu patrão vá na frente deste seu criado. Eu vou atrás devagar, conforme o passo dos animais e dos meninos, até que chegue a Edom, aonde o Senhor mora. Versículo 45. Como não conseguiam encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurá-lo. Pais precisam aprender a voltar atrás e recomeçar quando as coisas dão errado. Volte atrás, pois voltar atrás é uma virtude que poucos pais têm desenvolvido. Normalmente, o ser pai, o ser líder, impõe uma certa altivez, orgulho, exagero na questão de reputação. A minha palavra, você pode voltar muitas das vezes a sua palavra. A Bíblia nos ensina a retroceder sempre que erramos. Isso é arrependimento. Sem arrependimento não há conserto. Ninguém muda nada. Lembre-se, lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, está escrito: lembrem do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e faça o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do lugar. Versículo de número 46 de Lucas. Após 3 dias, o acharam no templo, sentado na companhia de mestres, ouvindo-os e propondo-lhe questões. Pais precisam lutar contra o pessimismo e combater os maus pensamentos em relação aos seus filhos. O que será que passou pela mente e o coração de José e Maria? E se ele fosse tido raptado? E se ele tivesse sido machucado? E se ele, junto a más companhias, estivesse junto às más companhias? Este pré-julgamento são danosos para os pais sofrerem por antecipações. E mais ainda, para os filhos
porque muitas vezes denunciam a nossa falta de confiança neles. Precisamos aprimorar a nossa confiança e dependência de Deus. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 vai dizer: entregue todas as suas preocupações a Deus, porque Ele cuidará de vós. O que te preocupa nesse exato momento? Em relação a seus filhos, há algo que você deva entregar a Deus hoje? Olha o que está escrito no versículo 47. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira com que comunicavam as suas conclusões. Pais precisam desenvolver o hábito de elogiarem e encorajar e promoverem os filhos. Talvez a melhor maneira de abordagem nesta mensagem teria sido: Jesus, que bom que você está aqui no templo, meu filho, estamos orgulhosos de você, e nos desculpe, filho, porque não percebemos que não estava mais com a nossa caravana. Versículo 48 diz assim: assim que seus pais o avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe o inquiriu: filho, por que agistes assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura. Pais precisam aprender a reagirem de acordo com os fatos e não com suposições ou à luz das emoções e sentimentos. A falta de domínio próprio e mansidão nos levam a valorizar mais o problema do que o resultado do processo. Veja que todos estavam admirados e Maria e José aflitos. Busque aprender a controlar as emoções e reações, principalmente diante dos filhos. Filhos aprendem mais pelo que veem do que por aquilo que escutam. Nem sempre a nossa sensação das circunstâncias correspondem à realidade dos fatos. Meninos, você está louco, sai daí. A criança estava perto de um lugar abençoado, e aonde estava sendo ministrado, e aonde estava deixando pessoas maravilhadas. Versículo 49. Jesus respondeu: por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa do meu Pai? Eu abro um parênteses aqui lá no livro de Juízes, se eu não me engano, capítulo 12 ou capítulo 13. Quando o anjo do Senhor aparece para um homem, para uma mulher, e diz que ela iria ser mãe. Quando isso acontece, isso vai falar sobre a história de Sansão. Manoá, o pai de Sansão. Quando a mãe de Sansão vai ao encontro de Manoá, então lá no versículo 8 vai dizer assim: então Manoá implorou a Yahvé em oração: rogo-te ao Senhor, que o homem de Deus que tu enviaste venha outra vez visitar-nos, para que nos instrua quanto a como devemos agir assim que o menino tiver nascido. A preocupação de Manoá, quando ficou sabendo que seria pai, que iria ter um filho, que o seu filho seria nazireu de Deus,
a preocupação dele é como ele iria educar o menino, porque ele seria um nazireu de Deus. É como seria o modo de vivência do menino. Pais, vocês precisam saber como criar os seus filhos. Jesus respondeu: por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa de meu pai? Maria, quando concebida e agraciada por Deus através do anjo que lhe mandou a mensagem que seria mãe, ela já sabia que seria mãe do Salvador, sabia que o seu filho teria uma missão muito grande nessa terra. Pais, precisam saber que existe uma agenda de Deus para os seus filhos e não impeçam isso. Nós, pais, líderes, nos preocupamos em dar o melhor aos filhos, e isso, por princípio, não está errado, mas o que julgamos melhor, qual a nossa escala de valores, ela está alinhada com o reino de Deus e com as expectativas do rei? Aqui Jesus, um adolescente de 12 anos, representa cada filho e cada filha que, ao atingir a puberdade, tem que estar totalmente envolvido com os negócios de Deus. Aqui, Jesus, um adolescente de 12 anos, representa cada jovem, cada adolescente, que ao atingirem a sua fase de conhecimento, que ao atingirem a sua fase de conhecer a Deus, de saber quais são os seus objetivos na vida, tem que estar totalmente envolvido com as coisas de Deus. Pai, mãe, a agenda principal de um adolescente deve ser estar sentado aos pés de mentores, de homens sábios, que ensinem, que instruem através da palavra, que auxiliem no processo de amadurecimento. É a hora de confirmar a identidade e o destino de cada um deles, prepará-los para serem lançados como flechas. Este processo primordialmente passa pelo discipulado do pai com o filho ou a filha, apoiado também pela mãe. Avós, tios, pastores, líderes de células são personagens importantes nesse processo, confirmado, aprofundado e ampliando os princípios e valores aprendidos com os pais, para que percebam que não se trata de regras, preferências, costumes dos pais. São valores eternos e que são indispensáveis na caminhada adulta. Entenda isso. Onde você está querendo achar o seu filho agora? Na melhor escola? No clube mais badalado da cidade? No shopping preferido da elite? Enfim, com alguém fora da casa de Deus? Ou, segundo Jesus nos ensina, deveríamos ter certeza que é lá que eles deveriam estar. Versículo de número 50 de Lucas, capítulo 2. Diz assim: mas eles não compreenderam bem o que explicava. Pais, precisam despertar e dar crédito a tudo o que já ouviram da parte de Deus em relação à criação de seus filhos. José e Maria já tinham ouvido da parte de Deus quem seria, o que se esperava de Jesus, mesmo antes dele ser formado no ventre. Mas Deus já falou a todos os homens o que Ele deseja com relação à criação dos seus filhos.
Você tem dado ouvidos a Deus? Versículo 51. Contudo, ele seguiu com ele para Nazaré, pois lhes era obediente. Sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre todos esses acontecimentos. Pais devem estar atentos às segundas chances que Deus dá a cada pai, a cada mãe, de continuarem a jornada da criação dos seus filhos. Escute, Deus nunca desistirá de seus filhos, por isso jamais desista dele. Apesar dos muitos desencontros, aproveite cada reencontro e firme os pilares da vida cristã: amor, respeito, santidade, unidade e serviço. Pais, sejam pacientes, amorosos, perseverantes e totalmente dependentes de Deus. Que esse recado seja para pais e também para líderes. Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré. Versículo 51. Pois lhe era obediente. Jesus sabia que ele tinha uma missão a cumprir. Ele sabia que ele tinha que estar lá ministrando. Mas pela obediência ele retrocedeu e foi obedecer os seus pais. Sendo que a vontade de Deus é que ele estivesse ministrando. Versículo 52. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Pais devem confiar que o processo de educação de filhos, a maneira de Deus sempre trará um resultado satisfatório. O alcance desses resultados é amplo, afetivo e duradouro. A amplitude, Deus, vertical, espiritual. A efetividade, as pessoas, horizontal, interpessoal e duradouro. A educação contínua. Jesus ia crescendo. Eu concluo essa mensagem de hoje. O propósito de Deus para a criação de filhos é que nós, pais, líderes, o intimemos, gerando, criando e liberando filhos para serem semelhantes a Jesus. Esperamos assim formar famílias que vivam a realidade do reino de Deus. Lares que o agradem. Cremos que Ele nos aperfeiçoará até sermos, primeiro, um povo formado por famílias sólidas e estáveis, solteiros que mantêm sua santidade, casais que convivam em harmonia e fidelidade. Pois somos considerados pais de destinos e filhos de propósito. E mais, cremos que Ele nos aperfeiçoará até sermos filhos obedientes e que respeitam os seus pais, que respeitam a Deus, os seus líderes, esposas submissas, maridos amorosos e responsáveis, um povo que saiba trabalhar, estudar, progredir, casar, criar filhos, cuidar de sua casa, com disciplina e ordem, um povo de discípulos diligentes, responsáveis, generosos e que saibam servir, um povo formado por famílias sadias e felizes, onde haja amor, paz e alegria. Que você entenda essa realidade na sua vida, que você ouse a ser como Manoá, em Juízes capítulo de número 13.
versículo de número 8, aonde Manoá se preocupa em qual seria o modo de vivência, em qual seria a vida que Sansão iria levar. Que você venha se preocupar como Jesus se preocupava com os negócios de seu pai. Tanto o seu pai, a qual Deus o concedeu como José, carpinteiro, quanto de seu pai, Deus que está no céu, que eram os interesses do reino. Jesus seguiu os dois propósitos. Que nós venhamos levar a nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, como nós devemos levar. Trabalho, cuidar, zelar da nossa vida, trabalhar para o sustento, mas que também nós venhamos cuidar dos interesses de Deus. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, anunciai o Evangelho de Cristo a toda criatura, para que venham arrependimento, para que sejam salvas, para que sejam libertas e que se acheguem ao reino de Deus. Porque dele, por ele e para ele sejam todas as coisas. Amém. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa palavra. Que o Senhor venha nos ajudar, ó Pai, a nós aplicarmos isso no nosso dia a dia. Que o Senhor venha nos ajudar e nos ensinar a sermos bons pais, a sermos bons filhos, pais de destinos, filhos com propósitos, ó Deus. Manifeste o Teu reino sobre as nossas vidas. Manifeste o Teu poder sobre nós, ó Pai. Que nós venhamos entender, ó Pai, qual é o nosso papel nesses dias. Qual é o papel do verdadeiro cristão. Qual é o papel do verdadeiro homem de Deus. Qual é o papel da igreja nesses dias, ó Pai, que é manifestar o Teu reino. Que o Seu reino avance, que o Teu reino seja estabelecido sobre as nossas vidas. Que vida se converta, que alma se achegue ao Senhor, a Teu reino. É o que nós pedimos nessa noite, ó Pai. Que o Senhor aviva nossas vidas, para que nós venhamos avivar essa cidade, essa geração e essa nação. Nós oramos nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ensine a sermos como Jesus. Que o Senhor nos ensine, ó Pai, a fazer a Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Pastor João, dê a benção apostólica. Amém. Oramos. Senhor, a cada um que escuta essa mensagem, cada um que ouve essas palavras, Senhor, conforte eles nos seus corações, dê uma direção a eles na sua palavra, abençoe eles com essas palavras, Senhor, guie eles pelos seus caminhos, Senhor, cuide de cada um, proteja o Pai em seus caminhos, traz eles, Senhor, no nome do Seu Filho, ao centro da Sua vontade, Pai. Guarde em seus corações os Seus mandamentos, os Seus ensinos, para que eles não possam se desviar, Senhor, ou se afastar. Pai, abençoe cada um com a graça do Teu Filho e o amor soberano, cheio de graça, Pai, que o Senhor despeja sobre os seus. Senhor, acompanhe cada um, guarde do mal. Em nome santo do Seu Filho Jesus Cristo. Amém.